Pronto, temos a indicação que, em termos técnicos, está tudo operacional e, portanto, iríamos dar início a esta segunda parte da reunião, ainda que tenham ficado alguns assuntos pendentes da outra, que serão abordados no final da audição. E, portanto, a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, a requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, a grelha é a habitual. Intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda como requerente da audição, portanto, terá uma intervenção inicial de 5 minutos. Depois, uma intervenção do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional, 10 minutos. Depois, uma ronda única, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Dará com a indicação de, portanto, cerca de 25 minutos. E, no final, uma resposta conjunta no tempo equivalente por parte do Sr. Secretário de Estado, também de 25 minutos. Portanto, dá-nos aqui um tempo indicativo de 65 minutos. E, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, para a apresentação do requerimento. Tem 5 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós falamos com máscara ou sem máscara? Com máscara. A norma é que podem falar, se quiserem, o interveniente poderá tirar a máscara. Obrigado. Às vezes fico baralhado com as regras. Muito queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Emprego, que já está online, apesar de não o vermos ainda, e agradecer a presença na Comissão. Nós temos vindo a discutir a questão da precariedade no Instituto de Emprego e Formação Profissional já há bastantes anos. É bom recordar que na anterior legislatura o PREV-PAP, o Programa de Regularização dos Vínculos Precários na Administração Pública, pretendia precisamente pôr fim às situações de recurso ilegal, nomeadamente a falsos recibos verdes e a outras formas de contratação de vínculo inadequado. Ora, a maior parte dos formadores do IFP continuam a trabalhar a falso recibo verde. Na verdade, no âmbito do PREV-PAP abriram cerca de 500 vagas, 498, creio eu, foram as vagas que foram preenchidas no âmbito do PREV-PAP, ou seja, formadores que passaram a ter um vínculo definitivo, estável com o IFP. Foi muito importante porque há muitos anos que não havia um único formador com esse tipo de vínculo nos quadros do IFP. E, portanto, valorizando essas cerca de 500 pessoas, a regularização dessas cerca de 500 formadores, o facto é que, nesse processo, as próprias comissões de avaliação do PREV-PAP reconheceram que havia cerca de 1.200 formadores que desempenhavam uma necessidade permanente do IFP. E, portanto, há cerca de 700 formadores que têm em sua posse um papel oficial do Estado que diz que eles desempenham uma necessidade permanente, mas que não têm um vínculo permanente com o Instituto e que, na verdade, continuaram a trabalhar a falso recibo verde. O Governo comprometeu-se a encontrar uma solução para estes trabalhadores para que deixasse, obviamente, de haver o recurso a esta figura ilegal, que é tão mais grave quando nós estamos a falar de uma instituição tutelada pelo Ministério do Trabalho e que é o Serviço Público de Emprego e de Formação. Só que, para responder a estas 700 pessoas que ficaram de fora do PREV-PAP, apesar de terem parecer positivo no âmbito do PREV-PAP, o Governo abriu, 21 de dezembro, foram publicados em Diário da República, concurso para 394 vagas para estes formadores. Ora, 394 significa que havia cerca de 300 formadores com parecer positivo que ficavam já de fora deste concurso. E, portanto, este é o primeiro problema, é que deveriam ter sido abertas as 700 vagas relativas aos 700 pareceres positivos que existiam e que não tinham tido regularização. O segundo problema é que, apesar desses pareceres falarem numa necessidade permanente, o IFP e o Governo entendeu abrir um concurso com contratos a termo resolutivo incerto, ou seja, contratos, digamos assim, a termo, para usar a expressão do Código de Trabalho, em vez de serem contratos efetivos ou contratos de trabalho a tempo indeterminado, como
como seria necessário. Ou seja, nós precisávamos ter contratos efetivos para estes trabalhadores e aquilo que lhes está a ser proposto são contratos precários. E, portanto, nós insistimos nisto. Estes trabalhadores deveriam ser vinculados, estes trabalhadores deveriam ter uma relação permanente com o IFP e é preciso acabar, e aliás era um compromisso que o próprio Governo assumiu, quer na anterior legislatura, quer nesta, é que mesmo para as necessidades temporárias, porque nós admitimos evidentemente que haja formadores que têm outras profissões, que vão apenas fazer uma colaboração ocasional ao IFP ou que correspondem a necessidades temporárias, sempre dissemos que essa situação existia, mas para esses deve haver um contrato de natureza temporária e nunca um recibo verde. Um formador do IFP não é um prestador de serviços, não é um prestador de serviços, não é um trabalhador independente, é um trabalhador que está inserido numa estrutura, numa equipa, tem um horário, utiliza aqueles locais de trabalho, os instrumentos de trabalho do Instituto e, portanto, em nenhuma circunstância se deveria recorrer ao recibo verde e nós entendemos que era preciso acabar de todo com o recurso aos falsos recibos verdes no IFP e garantir contratos de natureza temporária para funções temporárias e a regularização dos trabalhadores que desempenham necessidades permanentes que já foram validadas pela própria CAB no processo anterior do PREV-PAP. A somar a isto, há uma última questão, que é uma questão candente, que tem a ver com os atrasos no pagamento aos formadores, que é uma das consequências do recurso aos recibos verdes, aos falsos recibos verdes. Há cerca de 2.000 formadores a recibo verde no IFP e a maioria deles não recebeu os pagamentos deste ano. Ou seja, nós estamos 10 de janeiro e a maioria dos trabalhadores a recibo verde do IFP ainda não recebeu nenhum pagamento relativo a 2021. Estão a trabalhar todos os dias desde o início do ano e não receberam os seus pagamentos por causa dos atrasos que resultam da nova plataforma de pagamento. Isto é mais grave, já é grave em si, mas estes trabalhadores, ainda por cima, têm até ao dia 5 do mês seguinte em que fazem o seu trabalho, em que prestam a sua atividade, têm que passar o recibo. Portanto, estes trabalhadores que ainda não receberam, já passaram o recibo do trabalho que prestaram até ao dia 5. Já pagaram a contribuição para a Segurança Social do dinheiro que não receberam e até já tiveram que pagar o IVA trimestral para, relativamente a este serviço que também não receberam. Bem sei que ontem e hoje houve alguns trabalhadores que começaram a receber informação de que iam receber uma parte dos recibos. Por exemplo, no Porto, houve trabalhadores que hoje mesmo, dia em que esta audição se faz, receberam informação de que iam começar a receber, mas só alguns dos recibos. Por exemplo, há trabalhadores que passaram vários recibos no mesmo dia e que, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, há vários trabalhadores que passaram vários recibos no mesmo dia e que hoje lhes foi informado que vão receber de um recibo. Ora, estes atrasos também não são aceitáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para a intervenção inicial, eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional, que está online e a quem eu dê cumprimento. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Bom dia a todos e a todas, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir em condições. Perfeitamente, e a vê-lo também. Muito bem, eu próprio tenho a minha imagem parada, por isso nunca sabemos muito bem se estamos ou não. De facto, a imagem não está muito fluida, mas vê-se e escuta-se perfeitamente e, portanto, creio que temos condições para prosseguir com a audição. Ok, muito bem. Esperemos que se mantenham as condições. Bem, antes de mais, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Gostava, em primeiro lugar, naturalmente, de agradecer o requerimento, as questões que foram colocadas e que o deputado José Soeiro agora também enunciou e acrescentou também, aliás, em relação ao requerimento, mais uma sobre informações que surgiram entretanto. Eu procurarei, nesta intervenção inicial, responder a várias das questões que foram aqui colocadas, dar também uma panorâmica da evolução do que tem sido a situação do IFP e em particular dos formadores e naturalmente do que não responder na minha intervenção inicial, completamente disponível para os esclarecimentos. Gostava de recordar que, como foi referido, o 21º Governo Constitucional, desde 2015, assumiu como prioridade a promoção do emprego de qualidade e do combate à precariedade especificamente. Assumiu esse compromisso em particular no que diz respeito à gestão pública e, em particular, a redução também progressiva e faseada da precariedade neste âmbito, e é um compromisso que, obviamente, o 22º Governo reitera e assume por inteiro. É preciso dizer, e creio que haverá também acordo a esse respeito, que foram dados ao longo destes anos passos significativos neste domínio, no mercado de trabalho no seu conjunto, mas também em diferentes dimensões nestes problemas e também no IFP. Não significa esta minha afirmação, nem poderia significar, que todos os problemas tenham sido resolvidos ou
significou que todas as soluções encontradas tenham sido perfeitas, mas foram e têm sido, é a minha convicção, soluções efetivas, justas e equitativas. Não é este o momento, obviamente, para fazer nem o momento, nem o contexto, nem aliás o âmbito do requerimento, para fazer um elenco do caminho feito nos diferentes domínios do combate à precariedade. Gostaria, no entanto, de reiterar este compromisso em torno destas questões e da promoção da qualidade do emprego e da disponibilidade para debater as suas diferentes dimensões, sublinhando que nunca ignoramos nem desvalorizamos estes problemas e um dos resultados disto é que uma questão que durante vários anos foi encarada como algo de inevitável, quando não mesmo um mal necessário nos mercados de trabalho, passou a ser encarada de modo diferente e tem havido, com efeito, melhorias efetivas, reais nos padrões de emprego, também na administração pública e também no IFP. Obviamente o PREVPAP foi aqui referido, o processo de regularização extraordinária de vínculos precários na administração tem sido um dos alicerces fundamentais desta política e deste caminho. Foi lançado em 2017, com uma lei do Parlamento, da Assembleia da República, com uma maioria que se empenhou em criar condições para melhorar a vida destes trabalhadores e regularizar situações que eram irregulares. E foi também nessa lei estabelecido claramente quais os critérios e as regras definidas para proceder a essa regularização. Isso tornou possível, nestes 3 anos de vigência do PREVPAP, regularizar as situações de mais de 20 mil pessoas entre o Estado Central e a administração local, em muitos casos situações que perduravam há vários anos. Portanto, olhamos para trás e podemos ver os resultados, mas agora temos naturalmente que olhar para o presente e perceber o que está a acontecer e o que podemos fazer para continuar este caminho. E por isso, Sr. Presidente e Senhoras e Senhores Deputados, dizer que a Lei de 112 de 2017, que lançou o PREVPAP, tinha regras claras. E tinha também regras claras e que foram aprovadas especificamente desenhadas para situações que não se compaginavam com quadros típicos de emprego permanente ou que fugiam de alguma forma a essa tipificação no seu todo. Foram encontradas soluções específicas para situações específicas e entre essas situações estava claramente identificada e reconhecida a situação dos formadores do IFP, situação para a qual foram criados critérios e um processo adaptado do PREVPAP, que foi considerado adequado e diferente daquele que foi a regra. E importa já agora dizer que não foi apenas para os formadores do IFP que foram encontradas soluções específicas, houve outros casos e outras situações em que se achou que era necessário adaptar o processo de reconhecimento das situações irregulares e da correção dos vínculos indevidos. No caso do IFP, a lei era muito clara sobre como é que eram encontradas o critério para sinalizar o número de vagas de necessidade permanente que o IFP tinha. Esse processo foi seguido, foi encontrado, mas a lei definia também que podiam ser oponentes a essas vagas mais pessoas do que o número estrito daquele número de vagas de necessidade permanente que foram diagnosticadas e que basicamente correspondia, no que diz respeito às vagas identificadas aos formadores que tinham 1000 horas de trabalho durante 3 anos, entre 2015 e 2017, e oponentes podiam ser aqueles que, em algum destes momentos, tinham tido esses contratos de 1000 horas, que já agora, estas prestações de 1000 horas, que já agora não correspondem exatamente a um tempo inteiro, porque o tempo inteiro seria um pouco superior, mas numa lógica de abertura e de inclusão, este critério foi alargado. No entanto, haveria sempre um conjunto de pareceres positivos superior ao número de vagas identificadas como necessidades permanentes, permitindo, portanto, que houvesse oponentes aos concursos, aliás, também para maximizar as possibilidades de integração de pessoas, como, aliás, se veio a verificar que era útil, porque houve concursos, por exemplo, que ficaram desertos e outros, nos casos em que as pessoas concorreram, não eram aquelas que tinham sido inicialmente identificadas como representando, de alguma forma, uma necessidade permanente. E, portanto, haveria aqui sempre um diferencial entre um parecer positivo, que corresponderia a um vínculo inadequado, mas que sem que tal significasse estarmos perante necessidades permanentes de formação profissional. E foi esta diferença, que estava prevista na lei, que tornou justificável encontrar uma solução para estas situações específicas, em que o vínculo era reconhecido como inadequado, mas, de acordo com os critérios definidos, não existiria também uma necessidade permanente e no nosso quadro legal, a situação mais adequada e equitativa também seria a existência e a celebração posterior de um contrato a termo incerto. E, portanto, neste âmbito, o trabalho que iniciámos com o PREVPAP não ficava concluído
com os concursos estritamente respeitantes ao PREF-PAP, que foram lançados, foram concluídos, poderei partilhar convosco também alguns números, mas haveria que tratar subsequentemente das situações reconhecidas como tendo um vínculo inadequado, ainda que não houvesse lugar a um vínculo permanente, uma vez que não corresponderiam a uma necessidade de formação profissional permanente no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Foi por isso que no Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2019 foi criada a solução legal que está agora em execução, que é, concluídos os processos respeitantes ao PREF-PAP, foram abertos procedimentos concursais para que pudessem ser celebrados contratos a termo incerto, ou seja, no fundo, corrigindo o vínculo inadequado, mas adequando também, em termos de temporalidade e de duração do vínculo, àquilo que se considerou não ser uma necessidade permanente da formação profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estes procedimentos foram abertos no final de 2020, foi detectado um erro nos procedimentos, uma vez que, já no caso do PREF-PAP, os formadores não licenciados tinham tido acesso, de acordo, aliás, com uma disposição que é excepcional, mas que existe na Lei do Trabalho em Funções Públicas, e tendo-se detectado que essa exceção não tinha sido invocada nestes procedimentos concursais, isso foi corrigido tão rapidamente quanto possível, e os concursos já foram de novo lançados para permitir precisamente que haja uma exceção e que os formadores não licenciados, em particular nas áreas tecnológicas, possam ter acesso aos contratos, tal como tiveram em relação aos contratos permanentes no âmbito do PREF-PAP, terem agora contratos a termo incerto, no âmbito desta solução que se encontrou para, digamos assim, os formadores remanescentes do PREF-PAP, que tiveram parecer positivo, porque tinham um vínculo inadequado e porque num dos anos, pelo menos, tiveram 1000 horas de formação, mas não preenchiam os critérios que foram identificados para sinalizar as necessidades permanentes. E para dizer que a situação que estava reportada no requerimento do Bloco de Esquerda está ultrapassada, os concursos estão em progresso, e a informação que temos é que nos próximos meses estarão concluídos, permitindo, portanto, regularizar estas situações. Eu peço desculpa, mas não tenho acesso ao tempo que estou a utilizar, por isso não sei se estou ainda dentro do meu tempo de Sim, ainda tem 1 minuto e meio, mais ou menos. menos. 1 minuto e meio. Muito bem. Portanto, referir, este é neste momento o ponto de situação. Como digo, enfim, deixando um balanço talvez mais geral do PREF-PAP em particular no que diz respeito aos formadores, mas no quadro do IFP para intervenção de resposta, mas dizer que a situação que foi detectada específica de uma desconformidade entre aquelas que são as habilitações das pessoas que estavam identificadas no PREF-PAP, que não tinham tido lugar nas vagas permanentes, mas que em qualquer caso têm vínculo, foram detectadas como tendo tido vínculo inadequado, e o parecer da CAB reconheceu, estão em progresso de modo a permitir que sejam abrangidas por contratos a termo incerto. Uma referência também, e se me permitem, se tenho ainda tempo para o fazer, foi referido também a questão dos pagamentos dos formadores neste início do ano. A informação que tenho, e tenho sido também alertado por essa situação, a informação que tenho é que se tratou de facto de uma questão transitória, associada, como foi referido, a também um sistema de pagamentos novo que foi incorporado, e neste momento estão já em regulação todas as situações que terão tido algum atraso. A informação que tenho é que nos próximos dias estarão todas regularizadas, e, portanto, a informação naturalmente que tenho a partir do IFP, que está a acompanhar esta situação também a par e passo para garantir que atrasos que tenham existido não existem e são rapidamente corrigidos nos casos em que ainda subsistem. Senhor Presidente, creio que neste momento era basicamente eram estas informações que gostaria de prestar neste momento inicial sobre as questões do requerimento, também sobre esta questão superveniente que foi colocada pelo deputado José Soeiro, mas obviamente inteiramente disponível para os esclarecimentos que entenderem no âmbito da audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradeço a sua intervenção e passamos agora à fase de intervenção dos grupos parlamentares, começando, como é hábito, pelo PSD. E, portanto, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Barros. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado por estar cá presente, então, nesta reunião a requerimento do Bloco de Esquerda.
Bom, a primeira constatação que conseguimos tirar destas primeiras intervenções, quer do Bloco de Esquerda, quer do Sr. Secretário de Estado, é que realmente há aqui um descontentamento com o funcionamento do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública. Aliás, este programa já devia ter terminado. Se os senhores bem se lembram, a lei que nós aprovamos neste Parlamento pressupunha que o programa tivesse terminado em 31 de dezembro de 2018, onde lá vai 31 de dezembro de 2018. E neste momento ainda estamos a discutir os problemas, os bloqueios do programa. E, portanto, eu lamento que realmente tenham sido criadas inúmeras expectativas a imensos profissionais que hoje estão de fora. Aliás, é desses profissionais a quem o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista criaram expectativas, neste caso, aos formadores que viriam a ser integrados no Serviço Público de Emprego e Formação Profissional e ainda hoje não foram e estão neste momento com as suas expectativas defraudadas. Isso é preciso dizer e é preciso lamentar que as pessoas estejam a passar por este cenário. O outro aspecto é o aspecto que está relacionado com o caminho que o Partido Socialista quer definir para o Serviço Público de Emprego e de Formação Profissional. E isto é algo preocupante. É algo preocupante se o Partido Socialista ceder a todas as pretensões do Bloco de Esquerda. E é preciso ter coragem, porque nós podemos estar aqui, ou o Partido Socialista pode não estar a ter coragem de dizer que não ao Bloco de Esquerda a determinadas situações pontuais que não estão a ser abrangidas pelo programa. Essa falta de coragem do Partido Socialista pode estar a criar aqui uma destruição do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional. E com isto quero dizer, o Bloco de Esquerda ainda não entrou no tema, mas o Bloco de Esquerda reivindica neste requerimento a integração nos quadros do IFP de cozinheiros, esteticistas, costureiras, mecânicos, canalizadores, uma série de profissões, digamos, da vertente técnico-profissional. E das duas uma, ou eu já não percebo nada disto, ou o mundo virou ao contrário e eu não dei conta. Não dei conta. Porque aquilo que acontece em termos de contratação destes formadores é que quer o Serviço Público de Formação Profissional, quer os centros protocolares, quer as entidades formadoras privadas, estes organismos que atuam na área da formação vão ao mercado contratar, neste caso não vejo qualquer inconveniente que seja um contrato a termo, ou em forma de prestação de serviços, não vejo nenhum problema que os formadores possam exercer estas horas de trabalho em forma de prestação de serviços, a recibo verde, não há aqui qualquer problema. Vão ao mercado buscar os melhores cabeleireiros, as melhores cozinheiras, os melhores canalizadores, os melhores mecânicos, para poder continuar a formar, com esse seu conhecimento que aportam para o interior do Serviço Público de Emprego e de Formação Profissional, continuar a formar os melhores profissionais para o país. E se agora o Partido Socialista, o Governo neste caso aqui com a presença do Sr. Secretário de Estado, vem dizer que vai integrar nos quadros do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional cozinheiros, mecânicos, cabeleireiras, esteticistas, e eu pergunto-me que condições é que tem o IFP enquanto organização empregadora de permitir que essas pessoas, eu desconheço que no IFP as cabeleireiras possam continuar a desenvolver a sua atividade e enriquecer-se diariamente. E, portanto, não me parece que este caminho que o Partido Socialista está a ceder ao Bloco de Esquerda seja o melhor caminho para nós formarmos os nossos jovens nas áreas técnico-profissionais. Isto vai colocar aqui um problema de concorrência e a própria destruição, como já referi, do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional. Porque uma família que tenha um filho que queira enveredar por uma vertente técnico-profissional, ao olhar para o IFP e perceber que os seus formadores
não são formadores que estão no ativo no exercício da sua profissão, vão deixar de escolher o Instituto de Emprego e Formação Profissional porque entendem que a melhor qualidade pode estar nos centros protocolares, nas próprias entidades privadas de formação, que recebem os apoios, termino sim já, Sr. Presidente, que recebem os apoios para dar também formação. Certamente que o Serviço Público de Emprego e neste caso só da parte da formação profissional, vai ficar em desvantagem. E, portanto, é preciso definir muito bem que caminho, que qualidade é que estamos a exigir a estes formadores, porque estamos a falar de um caminho que é o caminho do emprego, das empresas. As empresas têm imensas necessidades de formação, estamos a viver tempos novos, tempos de novas dinâmicas em termos de mercado de trabalho, de novas profissões, e o que se quer é alguma flexibilidade e que se possa ir buscar os melhores profissionais para formar os nossos jovens. E, portanto, eu apelo, Sr. Presidente, apelo mesmo, seriamente, a que o Partido Socialista, permita-me só esta conclusão, a que o Partido Socialista defina e diga o que quer e não vá a reboque do Bloco de Esquerda, porque então, se este caminho não estiver definido, nós vamos ter que, enfim, ter outra iniciativa parlamentar no sentido de perceber o que é que está aqui em causa na destruição do Serviço Público de Emprego e de Formação Profissional. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia, agradecer a sua presença. Como sabemos, o programa PREFPAC é o programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública e autarquias locais. Este programa extraordinário abrangeu todas as pessoas que, num determinado espaço temporal pré-definido, exerceram funções para o Estado e que, não tendo vínculo jurídico adequado e consubstanciando uma necessidade permanente nos serviços, permitiu a integração de milhares e milhares de trabalhadores na administração pública. O Partido Socialista, com o apoio da esquerda, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, mas com o chumbo do PSD e do CDS, repôs, através deste mecanismo, a legalidade para milhares de precários do Estado. É importante relembrar que esta é a segunda vez que se avança com uma medida de regularização de precários do Estado, sendo reafirmar que a primeira foi também promovida pelo Partido Socialista no fim da década de 90, no governo do então Primeiro-Ministro António Guterres. Em termos gerais, o Partido Socialista e o seu governo têm no combate à precariedade laboral um dos principais objetivos da sua ação política, promovendo em cada momento diversas medidas de combate a este flagelo. Neste caminho de combate à precariedade, não podemos esquecer que o PS recusou despedir funcionários públicos, tendo acabado com o regime de requalificação e mobilidade especial, onde o governo PSD-CDS tinha colocado milhares de trabalhadores que supostamente não seriam necessários ao Estado. Senhora Deputada, com toda a deferência que tenho por si, é preciso ter efetivamente coragem para vir aqui afirmar que existe um descontentamento por parte dos trabalhadores com este programa. Este é um programa não de listas negras, este é um programa de integração de trabalhadores. Contrariamente àquilo que o PSD e o CDS pretenderam, despedir e sangrar a administração pública, aquilo que estamos a fazer é uma integração de trabalhadores precários na administração pública. Portanto, é evidentemente um ato de coragem da senhora deputada do PSD vir aqui afirmar um descontentamento por parte dos trabalhadores com este programa. O Partido Socialista reforçou a administração pública no sentido de garantir a qualidade dos serviços públicos. Reforçou precisamente em contraciclo àquilo que no governo PSD-CDS os senhores fizeram. Mas ainda bem que assim foi. Ainda bem que esse foi o caminho trilhado pelo Partido Socialista desde o início de 2016. Pois se esse esforço conjunto não tivesse sido feito, as respostas a esta crise sem precedentes estariam, por certo, comprometidas nos dias de hoje. O governo do PS repôs a justiça na administração pública para os funcionários públicos, com a reposição do horário de trabalho das 35 horas semanais, com o fim dos cortes salariais, com a reposição dos subsídios de férias e Natal que os senhores cortaram e com o pagamento integral das horas extraordinárias. O Governo descongelou todas as carreiras da administração pública, o que já está a ser feito nas remunerações líquidas dos trabalhadores. O Partido Socialista garantiu o direito à negociação coletiva na administração pública e acabou com a limitação da valorização salarial. Sendo certo que no combate ao flagelo da precariedade sempre se poderá fazer mais e melhor, não se percebem as críticas de quem há pouco tempo
tinha como objetivo despedir funcionários públicos, a regra escoada, e com alguma dificuldade se entendem algumas das dúvidas hoje levantadas sobre uma legislação que foi amplamente discutida, desenhada e acordada e que representou um enorme passo para mudar o paradigma. Tudo o que foi concretizado está, pois, previsto na legislação acordada. Foram integrados trabalhadores a quem se reconheceu vínculo inadequado e que constituem necessidades permanentes dos serviços, serão admitidos em regime de contrato a termo certo trabalhadores a quem se reconheceu o vínculo inadequado, mas que não constituem necessidades permanentes dos serviços. Nesse sentido, e no universo de 390 trabalhadores, temos neste momento um concurso a decorrer para a regularização dessas situações e correção desses vínculos inadequados. Numa e noutra situação, o IFP está a regularizar situações de precariedade, a normalizar as relações laborais e a fomentar o combate à precariedade laboral, corrigindo, reitero, os vínculos considerados inadequados. Nesse sentido, com uma palavra de reconhecimento a todas as instituições e, na pessoa do Dr. Fernando Ribeiro Lopes, todos os intervenientes que no terreno permitiram a concretização deste programa com a regularização de milhares e milhares de situações precárias que se arrastavam no tempo, direi mesmo há demasiado tempo, e tendo presente que neste combate que nos convoca a todos será sempre possível ir mais longe e fazer melhor, pergunto ao Sr. Secretário de Estado que avaliação faz deste processo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, sobre a questão dos pagamentos, a informação que temos é que aquilo que fizeram chegar aos formadores foi o pagamento de um dos recibos, por exemplo, ou seja, que agora em março seria pago um dos recibos. Dou-lhe um caso concreto, uma formadora que tenha 12 turmas, passou no mesmo dia 12 recibos, mas vai receber em março, ao fim de 2 meses e 10 dias de estar a trabalhar sem receber, apenas o pagamento de um dos recibos, vamos supor 100 euros, dos 12 que passou naquele dia. O que, aliás, mostra o absurdo que é esta forma de recurso aos recibos verdes de trabalhadores que estão, em alguns casos, há décadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional a tempo inteiro. O seu único trabalho é a formação no Instituto de Emprego e Formação Profissional e continuam a passar recibos, mais recibos para fazerem o seu trabalho. Aliás, não vou perder demasiado tempo com a intervenção do PSD, foi muita conversa para justificar a manutenção de recibos verdes ilegais no Instituto de Emprego e Formação Profissional de pessoas que continuam com recibos verdes ilegais no Instituto, em alguns casos, há 20 anos. Enfim, é uma opinião, é uma forma de encarar a questão. Agora, eu queria só apontar o que me parece ser uma incoerência da atuação do Governo. Há 700 trabalhadores, Sr. Secretário de Estado, há 700 trabalhadores que receberam um parecer da CAB a dizer que tinham um vínculo inadequado. Aliás, num parecer que foi homologado pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado, que tutela o IFP, reconheceu também, ou seja, a tutela também tem uma responsabilidade, tinha representações de elementos do Governo nas comissões de avaliação, que havia 700. Não vou falar do que o Bloco de Esquerda acha. O Governo entendeu que havia 700 trabalhadores que tinham um vínculo inadequado com recibo verde. E para esses 700 abriu 394 vagas e depois creio que abriu mais 4, se não estou em erro. Ou seja, há 300 trabalhadores com vínculo inadequado, declarado, confirmado pelo Governo, a quem o Governo propõe, o Sr. Secretário de Estado, a tutela propõe, que continuem com falso recibo verde. Já não vou falar dos outros, porque é evidente que nenhum trabalhador deve ter um falso recibo verde, mesmo os trabalhadores que correspondam a necessidades não permanentes.
porque tem que haver uma forma de enquadrar uma colaboração, mesmo que ocasional, que não é o caso destes, evidentemente, tem que haver uma forma de enquadrar uma colaboração ocasional que não seja um recibo verde. E o Sr. Secretário de Estado, aqui neste Parlamento, já se comprometeu até com o Bloco de Esquerda que ia mudar o padrão de contratação do IFP e o recurso, acabar definitivamente com o recurso aos falsos recibos verdes, que ainda não acabou. Mas sobre estes, isto é totalmente incoerente, não faz sentido. São trabalhadores que já têm a validação de que o seu vínculo é inadequado. O Governo tem que ter uma resposta para estes trabalhadores todos. Houve episódios atribulados neste concurso porque se começou por excluir os trabalhadores que não tinham licenciatura e isso depois foi corrigido, muito bem, ainda bem que foi corrigido. Nós queremos é que as coisas sejam corrigidas, mas neste momento há 2 problemas que têm que ser imediatamente resolvidos. Eu continuava com a máscara. O primeiro problema é, tem que abrir o número de vagas correspondentes aos trabalhadores que já tiveram parecer positivo no âmbito da CAB. Segunda questão, estes trabalhadores estão em permanência no IFP e, portanto, a todos os trabalhadores que estão em permanência no IFP deve ser reconhecido um vínculo permanente. E em relação aos outros trabalhadores que não são trabalhadores permanentes do IFP, têm que ser enquadradas as suas colaborações com o IFP, a sua prestação de atividade tem que ser enquadrada com um contrato de trabalho que corresponda à natureza da sua colaboração e à natureza da sua atividade. Para além disso, evidentemente que esta questão dos pagamentos é absurda, este atraso não é aceitável, mas ele seria resolvido se os trabalhadores tivessem precisamente uma relação laboral regularizada, porque os trabalhadores que já estão com um vínculo com o IFP não tiveram atrasos de salários. Não estão há 2 meses e 10 dias sem receber nada, porque recebem normalmente. E aqui a questão é que o Governo, se no próprio Instituto de Emprego, que é tutelado pelo Ministério do Trabalho, não dá o exemplo, se o próprio IFP é um exemplo de recurso a uma figura abusiva e ilegal de enquadramento de uma relação de trabalho, que moral tem para exigir aos empregadores que não recorram a falsos recibos verdes? Qual é a autoridade que tem para falar e incentivar e exigir o combate à precariedade se na sua própria casa o Governo ainda não resolveu esta situação do recurso aos falsos recibos verdes? E, portanto, Sr. Secretário de Estado, o apelo que fazemos é muito simples e retomo e termino com ele. Nós precisamos de reconhecer todas as relações permanentes e todos os trabalhadores que tiveram este parecer devem ter um vínculo com o IFP. E em relação aos outros, tem que acabar os falsos recibos verdes. E os trabalhadores têm direito a ter o seu contrato, a sua proteção social, a receber a tempo e horas e a ter uma relação normal, legal com o IFP. E francamente, já é um compromisso que já vinha da anterior legislatura, que o Sr. Secretário de Estado já afirmou no plenário nesta legislatura também, o fim dos falsos recibos verdes, e continua a perpetuar-se esta situação no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Para uma intervenção, dou a palavra ao Partido Comunista Português, a deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP cumprimento o Sr. Secretário de Estado, tendo registado também aqui o conjunto das informações que deu na primeira intervenção, nomeadamente em relação também aos vários concursos que foram abertos. E algumas observações antes de colocar uma questão muito concreta, sendo que em relação ao PREV-PAP, o PCP sempre colocou e sempre defendeu que este programa de regularização de vínculos precários da administração pública não deveria ser um fim em si, não deveria nunca ser um ponto de chegada ou um ponto final em qualquer processo de regularização de vínculos precários, deveria ser sim um ponto de partida que significasse que todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes na administração pública tinham efetivamente o vínculo efetivo e já agora todos os direitos associados também às funções que desempenham e também ao mesmo tempo que não se repetissem práticas inaceitáveis de perpetuação de precariedade na administração pública,
que foram efetivamente prática ao longo de vários anos e que importa que sejam rompidas em definitivo e que não sejam nunca feitas contratações com vínculos precários para aquelas que são as necessidades permanentes na administração pública, incluindo também no IFP, que é o objeto, no fundo, deste mesmo requerimento. E estamos aqui a falar da realidade de um conjunto de trabalhadores do IFP, de formadores, em que a sua situação irá ser uma perpetuação da sua situação de precariedade que já se arrasta há vários anos em muitas situações. E o PCP tem tido e tem colocado até perguntas, tanto no ponto de vista das audições regimentais, como também perguntas escritas sobre este mesmo assunto, porque o problema acaba por não estar resolvido. Dos 700 trabalhadores que ainda não têm a sua situação resolvida em definitivo, que têm um parecer positivo da CAB, este parecer positivo que reconhece a existência de um vínculo precário e que reconhece que este formador satisfaz necessidades permanentes dos serviços, no caso do IFP. Destes mesmos 700, cerca de metade, até face àqueles que são os procedimentos concursais, e sobre os procedimentos concursais em si também, naturalmente, poderíamos fazer outras observações, mas cerca de metade, ou quase metade destes trabalhadores não terão a sua situação laboral regularizada, o que significa naturalmente uma situação de desigualdade destes trabalhadores perante os restantes também e de discriminação. E do que estamos aqui a falar, e esta é a pergunta muito concreta que importa aqui fazer e que importa que o Governo responda também de uma forma clara, é de que forma é que o Governo pretende regularizar todos os vínculos precários que permanecem no IFP, porque não estamos só a falar destes cerca de 400, arredondando muito por cima, destes cerca de 400 trabalhadores que podem ser enquadrados nas vagas e nos procedimentos concursais recentemente abertos. Estamos a falar de outros que ficam de fora e que têm naturalmente que ver também a sua situação regularizada, não só numa questão de vínculo efetivo e permanente naturalmente ao IFP, mas também na garantia de todos os direitos laborais que lhes estão associados, incluindo naturalmente o seu ingresso na própria administração pública. Por isso o que importava aqui saber era efetivamente que medidas é que o Governo pretende tomar para garantir a estes trabalhadores os seus direitos, que são mais do que evidentes. E já agora, que ações e que medidas é que o Governo também pretende tomar para que estas situações não se repitam e não se perpetuem, porque colocar trabalhadores que tenham uma relação subordinada de trabalho como sendo patrões deles próprios com falsos recibos verdes não é de todo uma solução. E estas duas perguntas muito concretas que nós gostaríamos aqui de colocar sobre este assunto e que entendíamos que naturalmente importava aqui que o Governo deixasse de forma clara quais são as ações que vai tomar para resolver o conjunto das situações que estão por resolver no âmbito dos formadores do IFP e já agora todas as diligências para que estas não sejam situações que se voltem a repetir de futuro, porque quem responde a necessidades permanentes de um serviço, quem responde às necessidades permanentes do Instituto de Emprego e Formação Profissional não pode de todo estar com um vínculo precário, seja ele um falso recibo verde, seja ele qualquer outro tipo de instrumento que existe também, mas que representa precariedade para estes trabalhadores e essa precariedade além de toda a instabilidade de um ponto de vista do seu próprio vínculo, representa também uma desproteção social que no momento atual que vivemos é ainda mais inaceitável. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Nós estamos aqui porque, no quadro de um requerimento do Bloco de Esquerda, o Sr. Secretário de Estado já fez a primeira resposta ao Bloco de Esquerda. Do nosso ponto de vista, e sempre nos pronunciamos nesse sentido, o PREF-PAP tem um princípio bondoso, mas que naturalmente não pode ser levado ao extremo, não da bondade, aí pode ser perfeitamente, mas daquilo que é a avaliação das reais necessidades da administração pública e de cada um dos serviços considerados. Por uma razão simples, a tendência, como já temos visto, e era previsível que assim fosse, é haver quem considere que todas as necessidades são permanentes. E não é assim.
e não é assim, por exemplo, em áreas em que estamos a falar de formação profissional, porque, obviamente, que as necessidades de formação profissional não são homogéneas e constantes. Consoante o momento, consoante a evolução da situação económica, consoante a evolução, muitas vezes, da situação regional, há muitas alterações que justificam também uma flexibilidade no quadro de formadores do IFP. Se há algumas áreas em que é previsível que permanentemente haja essa necessidade, há muitas outras em que assim não é. E, por exemplo, um dos indicadores claros é o que provavelmente acontecerá depois desta crise, em que setores de atividade que eram, por regra, estáveis, tiveram um rombo brutal durante este período e que, infelizmente, vão gerar o desemprego de pessoas que há muitos anos tinham apenas uma atividade e que, obviamente, agora vão ter uma necessidade, no caso de caírem numa situação de desemprego, de uma reconversão que, obviamente, tem que ser pensada e que terá exigências especiais no âmbito da formação profissional. Isso não impede, por exemplo, que não se questione aquilo que o Bloco de Esquerda aqui questiona também, que é a questão das exigências para regularização e as exigências que são postas nos concursos. Porque se estamos a falar desta especificidade para a questão do quadro e da necessidade de ser permanente ou não, também temos que falar da especificidade para o tipo de formadores para cada uma das áreas. E se para algumas das áreas voltamos, por exemplo, a exigência de licenciatura é algo que faz sentido, isso não é para todas. E, portanto, há áreas na formação profissional em que a especialização, o conhecimento técnico, o domínio da arte, em alguns casos até, tem muito pouco a ver com uma licenciatura numa instituição de ensino superior e, portanto, isso tem necessariamente de ser considerado. O Bloco de Esquerda apontou algumas das áreas em que isso é evidente e nós não temos a acrescentar sobre isso. Queria, no entanto, aproveitar esta ocasião, Sr. Secretário de Estado, para questionar sobre outra matéria, mas que é uma matéria muito, muito próxima desta e que tem a ver com o nível de execução das ações de formação profissional com suporte do Fundo Social Europeu. E fazendo aqui um apanhado dos últimos anos, nós constatamos que o orçamento para ações de formação profissional não variou muito, embora o ano com maior orçamento foi o ano de 2018, também foi o ano com menor execução, mas, por exemplo, o ano de 2020 foi dos mais baixos e isso preocupa em orçamento e não foi sequer o mais alto em termos de execução. E nós temos execuções que só em 2017 é que ultrapassaram os 2/3. E, portanto, há um nível de execução, e há casos aqui, por exemplo, de 2018, em que a execução foi de 36,9%. Em 2019, em que a execução foi de 51,8%. E isso tem muito a ver com algo que se vai discutindo neste Parlamento, do meu ponto de vista, muito menos do que o que se devia discutir, e tem muito a ver com as características da maioria que aprovou os orçamentos nos últimos anos, que é o facto de nós discutirmos um orçamento que depois não tem uma correspondência prática na sua execução. Quando nós falamos de um orçamento para formação profissional que é executado entre os 50% e os 60%, obviamente que a expectativa quando se discute o orçamento é completamente diferente daquilo que depois é a realidade na execução destas ações de formação com suporte do Fundo Social Europeu. E, portanto, nós queríamos questionar, uma vez que vamos ter agora um período mais difícil, o desemprego está numa situação de inversão de tendência, a crise acentuará essa inversão de tendência, como é que o Governo pretende assegurar que a execução das ações de formação com suporte do Fundo Social Europeu previstas nos orçamentos futuros vão efetivamente ter uma taxa de execução que permita considerá-las como tal na altura do orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta conjunta por parte do Sr. Secretário de Estado, num tempo indicativo de 25 minutos. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, agradecer todas as questões e considerações que foram feitas. Tentei responder tão brevemente quanto conseguir, mas também de modo tão
tão detalhado quanto conseguir às perguntas que foram colocadas. Bem, em primeiro lugar, nós falamos de formadores e da sua situação. Naturalmente, que ao falar de formadores falamos também de formação profissional, por isso não gostaria de me furtar a esta última pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado João Almeida, a quem agradeço essa referência à formação e, em particular, à formação financiada pelo Fundo Social Europeu. Gosto sempre de ouvir falar destas questões porque a formação profissional foi precisamente uma das áreas sacrificadas e duramente sacrificadas na programação do Portugal 2020, com menos de 1.000 milhões de euros dedicados à formação profissional e em particular à de adultos, mas felizmente temos feito um caminho de reduzir a dependência da execução da formação profissional do Fundo Social Europeu, que aqui referiu, mas como sabe o IFP tem uma componente muito relevante, hoje em dia aliás maioritária, de financiamento público, financiamento do Orçamento da Segurança Social e nesta altura de pandemia também financiamento do Orçamento de Estado em função do quadro excepcional que vivemos. E, portanto, dizer-lhe que no que diz respeito não apenas à execução em si do IFP, no que diz respeito à formação, nós conseguimos manter um nível de execução em 2020 comparável ao de 2019, em torno das 300 mil pessoas abrangidas, o que não deixa de ser, e é um elogio aos serviços do IFP e aos profissionais do IFP, o que no ano de pandemia, em que houve paragem efetiva durante alguns meses da possibilidade de formação e noutra parte do ano foram adotadas restrições muito significativas de saúde pública, uma vez que as atividades formativas são, como sabem, comparáveis às atividades educacionais do ponto de vista da formação em sala e, portanto, mesmo com as restrições, em alguns momentos totais, noutros momentos de diminuição da capacidade das salas, de maior distanciamento, foi possível manter um nível de execução da formação profissional em linha com anos anteriores e em particular com 2019 e ao mesmo tempo apostar também, e foi uma das maneiras, um dos modos pelo qual foi possível ter esta capacidade de resposta, uma aposta muito grande na formação à distância, na formação online, uma vez que terminámos o ano de 2020 com cerca de 40% das ações de formação ou totalmente ou parcialmente executadas à distância, o que é uma mudança de paradigma total, eu diria, e em um curto espaço de tempo em relação àquela que é o padrão tradicional da formação profissional, que é uma formação naturalmente presencial, até porque em muitos casos, e não dispensa essa dimensão, é uma formação técnica, tecnológica, que implica manuseamento de instrumentos, de equipamentos, de laboratórios. Gostaria também de dizer, em qualquer caso, que, e também para lhe dar a informação, uma vez que expressou essa preocupação, que refere, aliás, abundantemente nestas audições, sobre a formação relacionada com o Fundo Social Europeu, dizer-lhe apenas que os programas operacionais dedicados à formação profissional, e como sabe, infelizmente no PT 2020 houve uma enorme dispersão do modelo de governação, fazendo com que a formação esteja dispersa por vários programas operacionais, mas aqueles que são os mais relevantes do ponto de vista nacional, o POCH, Programa Operacional de Capital Humano, e o POISE, o Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, têm médias de execução em linha com a execução do PT 2020 e, portanto, estamos confiantes que vão ter uma execução plena das verbas que foram destinadas, naturalmente que compreendem tanto verbas de formação profissional como verbas dedicadas ao emprego e a outras áreas, mas é este, nesta altura, o estado da arte no que diz respeito a essa execução. Gostaria depois de referir, e porque foi também uma questão colocada, que naturalmente para nós, e sei que é também uma perspectiva partilhada por outras forças políticas, a qualidade do emprego naturalmente está muito para além daquele que é o processo do PREFPAP e destas questões que estamos aqui a discutir hoje detalhadamente. E, aliás, a própria qualidade do emprego, não apenas em geral no mercado de trabalho, no setor privado, mas também a qualidade do trabalho e do emprego na administração pública. E, portanto, falámos aqui muito de PREFPAP, o que é natural, uma vez que estas questões foram tratadas nessa sede, mas eu não queria deixar de dizer que este combate pela qualidade do emprego se estendeu a outras áreas e a outras iniciativas de política. O deputado Fernando José fez, aliás, aqui referência a várias delas no âmbito específico da administração pública, mas olhando para os dados globais da administração pública, o que nós verificamos é que, e são dados do quarto trimestre de 2020, nós tivemos, no que diz respeito ao progresso desde 2015, usando aqui esta referência como início também das funções do 21º Governo, nós tivemos um aumento de cerca de 6% do emprego público,
o que desde logo é uma ruptura com o caminho que vinha sendo seguido de emagrecimento progressivo, seja por não recrutamento, seja pelas chamadas listas negras da requalificação, que há pouco o deputado Fernando José referia também, mas na verdade nós temos mais 6% no emprego público, o que corresponde a perto de 40 mil empregos, e gostaria de referir que deste crescimento líquido do emprego público, a quase totalidade, perto de 90%, é conseguido com base em contratos estáveis, contratos permanentes, o que significa que há um caminho de melhoria do emprego público, do emprego no Estado, e esse padrão geral é um padrão que corresponde ao resultado de uma política e de uma estratégia que se procurou seguir. Aliás, não é só em termos contratuais, também os trabalhadores independentes, por exemplo, do Ministério do Trabalho, diminuíram, e sabemos que quando falamos em trabalho independente do Ministério do Trabalho, estamos a falar muitas vezes, na esmagadora maioria dos casos, de situações relacionadas com formadores do IFP, também eles diminuíram em relação a 2015, mais de 9%. Bom, e se fôssemos a 2013, a diminuição seria ainda maior, porque foi o pico do número de formadores com prestação de serviço, chegou a ultrapassar 10 mil ao longo de 2013, este número, e hoje em dia andamos perto dos 5 mil, e portanto há aqui uma diminuição muito significativa destes valores. Sobre as questões mais em concreto que foram colocadas no âmbito do objeto e do âmbito desta audição e do PREFPAP e dos seus resultados. Bom, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, e talvez sem seguir nenhuma ordem especial, mas talvez seguindo um pouco a ordem das intervenções, que já incumpri uma vez que comecei por responder ao deputado João Almeida, mas porque a questão era de um âmbito um pouco distinto. Mas respondendo à senhora deputada Carla Barros, a deputada Carla Barros refere um descontentamento com o PREFPAP. Eu imagino que seja o seu descontentamento, eventualmente o do PSD, que esteve sempre contra o PREFPAP e, aliás, contra qualquer política de regularização de situações irregulares e precárias na administração. Diz a senhora deputada que o PREFPAP já devia ter terminado, pois eu quero dizer que no âmbito do Ministério do Trabalho já terminou, de facto, e que é sempre uma política que se usa quando não queremos discutir a floresta, focar-nos na árvore. Há ainda alguns processos pendentes que são residuais no âmbito dos, como disse há pouco, mais de 22 mil vínculos que foi possível regularizar entre a administração central e aquela que é a administração local. E, portanto, do nosso ponto de vista, esse descontentamento com estes resultados de mais de 20 mil pessoas que viram a sua situação regularizada é um descontentamento eventualmente de quem nunca esteve com este programa, mas mais do que não estar com este programa, podia não estar com este programa, mas ter uma alternativa que não fosse a da requalificação, das listas negras, de deixar o Estado emagrecer, de não contratar pessoas. Não foi esse o caminho foi outro, e por isso imagino que esse descontentamento tenha que ver com esse caminho diferente que legitimamente a senhora deputada defende. Mas depois colocou questões que são questões que eu creio que são, esta também é relevante porque marca diferenças políticas, mas colocou questões sobre o papel do IFP, a visão que o Governo tem do IFP, do modo como deve desempenhar o seu papel de serviço público de emprego e de formação profissional. E eu penso que já tratámos também destas questões noutras audições, mas nunca é talvez demais de referi-lo. O IFP e os seus centros de formação têm uma missão histórica de promover ofertas formativas com estruturas e conteúdos que variam ao longo do tempo. E, portanto, têm de ter conteúdos, áreas de formação prioritárias, modalidades de formação, cargas horárias, completamente adaptadas às perspectivas de evolução da economia, do mercado de trabalho, das competências que são necessárias. E esta capacidade de adaptação é uma capacidade que é insubstituível em qualquer serviço de formação profissional, em qualquer centro de formação profissional. Portanto, nenhuma dúvida sobre isto, porque sem esta capacidade de adaptação e de flexibilidade, diminuem as probabilidades da oferta formativa ser adequada e, pelo contrário, aumentam as probabilidades de se tornar obsoleta e deixar de responder adequadamente às dinâmicas do mercado de trabalho. E, portanto, é muito importante salvaguardar que o perfil, as habilitações dos formadores, as suas competências, a própria arquitetura, a estrutura da oferta formativa tem que ser ajustada às variações, sejam elas estruturais ou conjunturais do mercado de trabalho, para benefício de todos
para benefício das características de cada território, das pessoas que necessitam de formação, também do tecido empresarial, evidentemente numa relação muito estreita que a formação profissional tem que ter. E, portanto, esta é a visão que o Governo tem, e é esta, aliás, a razão pela qual, desde as origens em Portugal, a formação profissional se baseou maioritariamente numa lógica de prestações de serviço e não noutras figuras legais. E eu concordo com a senhora deputada no que diz respeito à necessidade de manter no IFP, e bom, em qualquer entidade formativa, mas no IFP, com a escala que tem, com o papel insubstituível que tem em Portugal, manter profissionais que estão, como a senhora deputada dizia, creio, no ativo, isto é, nas suas atividades profissionais, e portanto, manter este contacto permanente com o tecido empresarial, o que está a acontecer, e incorporar no esforço formativo do IFP a capacidade para ministrar formação de acordo com as tendências de mercado e com a evolução a cada passo do mercado. E isso tem acontecido ao longo dos anos, é algo que distingue profundamente o IFP de outras entidades que se dedicam à educação ou formação profissional, que têm uma lógica diferente, porventura mais próxima daquela que é o sistema educativo, por exemplo, que implica uma maior rigidez na oferta, uma maior rigidez nos profissionais, e a formação profissional contínua de adultos não é isso. Não é isso. E aqui nós estamos inteiramente de acordo e, porventura, temos uma visão sobre aquele que é o papel de um serviço de formação profissional que tem proximidades, embora, e aqui entramos na parte da nossa discordância, embora nós não possamos fazer equivaler a ideia de flexibilidade, de adaptabilidade e de capacidade de resposta a um princípio absoluto de que só pode haver prestações de serviço e, ainda menos, do meu ponto de vista, admitir que essa figura legal das prestações de serviço deve vigorar quando, do ponto de vista objetivo e material, não corresponde à materialidade da relação que está em causa de trabalho, de prestação de trabalho entre o IFP e um determinado formador. E foi com este pressuposto de que nós devemos ter flexibilidade e adaptabilidade, devemos também cumprir a lei, que o PREFPAP se baseou quando olhou para os formadores do IFP, porque essa discussão foi tida, essa discussão ocorreu, e seria argumentável, não foi o argumento que nós seguimos e que defendemos, mas seria argumentável que, sendo formação profissional, havia que garantir o máximo de flexibilidade e que a formação se deveria basear exclusivamente em prestações de serviço. O problema é quando, do ponto de vista material e objetivo, as situações em causa não correspondiam a prestações de serviço e, portanto, nós procurámos identificar, no âmbito do PREFPAP, que é um âmbito específico, a identificação de necessidades permanentes para incorporação no Estado e na administração desses trabalhadores, tentar identificar quais eram essas necessidades permanentes que poderiam corresponder a vínculos de outro tipo e que faria sentido que correspondessem a vínculos de outro tipo. E usámos um critério objetivo. Podia haver outro critério, mas este foi o que nós usámos e que foi, na altura, aprovado em lei, votado por diferentes forças políticas na Assembleia, formando uma maioria. E o critério era de alguma continuidade. Ao longo de 3 anos, ver que formadores é que tiveram mais de 1000 horas de formação com o IFP. E aqui distingo, eventualmente, e tenho que me distinguir de algumas das afirmações que foram feitas pelo Sr. Deputado José Soeiro, e passando também para essa resposta, porque dizer que nós não podemos fazer equivaler a ideia de flexibilidade e de adaptabilidade apenas às prestações de serviço, mas eu creio que nós também não podemos cair no extremo oposto, que aliás tem o grave inconveniente de criar expectativas falsas a muitos formadores, porque nós também não vamos poder ter, e eu nunca disse isso, eu gostava de corrigir essa afirmação, nós não vamos poder ter um Instituto de Emprego e Formação Profissional sem prestações de serviço. O que nós devemos ter é um modelo equilibrado que começou a ser construído, em que alguns formadores, se são necessidades permanentes, assim são reconhecidos, e foram. Se têm um vínculo inadequado, mas não correspondem a uma necessidade permanente, devem ter um contrato de trabalho não permanente, neste caso a termo, incerto ou certo, conforme, e isso está a ser feito, e obviamente olhar para esta situação para o futuro de modo integrado, mas permitindo que haja uma coexistência de diferentes situações. E elas vão ter sempre de coexistir. E eu creio que seria um erro criar nas pessoas a expectativa, nas pessoas e na sociedade portuguesa, a expectativa de que nós podemos ter um serviço de formação profissional baseado apenas num quadro permanente. Isso não é exigível, isso seria a destruição
da especificidade de um serviço de formação profissional contínua, ajustada ao mercado e em permanente evolução e adaptação desse ponto de vista. E eu dou um exemplo ao deputado José Soeiro, que refere que existem centenas, milhares de pessoas que estão há muitos anos nesta situação, a prestar trabalho a tempo inteiro. Senhor deputado, eu lamento imenso dizer isto, mas isso não corresponde à verdade. E não corresponde à verdade por uma razão muito simples. Nós verificamos com o PREFPAP que apenas para 3 anos, nem sequer alargámos mais o âmbito, porventura os números seriam ainda menores, mas formadores que tivessem estado ao serviço do IFP com 1000 horas ou mais nos 3 anos, 2015, 16, 17, foram 500 e pouco. Foram 510, salvo erro, estou agora a citar de memória, mas creio que foi esse o número de vagas que foram abertas. E, portanto, daí se deduz que há alguma incongruência nesta análise objetiva, nesta medição, se quisermos, que foi feita, neste levantamento que foi feito e uma percepção de tipo distinto. E, portanto, nós, na verdade, com o PREFPAP cobrimos as centenas de pessoas que tinham este caráter de continuidade e, repito, só fomos ver 3 anos. Seria argumentável que talvez tivesse sido necessário, outros que tivessem uma visão mais restritiva desta matéria, tivéssemos de ir mais longe para avaliar uma necessidade permanente e já agora, volto a dizê-lo, disse-o também inicialmente, que as 1000 horas já são um alargamento daquele que é o conceito de tempo inteiro, de contrato de trabalho a tempo inteiro, uma vez que do ponto de vista da formação profissional, o número de horas que seria necessário para chegar a esta carga horária durante um ano seria porventura ainda superior. Não havendo aqui um referencial fixo e, portanto, optámos pelas 1000 horas, que de alguma forma permitia também abranger mais pessoas e trazer mais pessoas para dentro do sistema. Mas gostava, em todo o caso, de refutar essa ideia de que existem centenas ou milhares de pessoas a prestar trabalho a tempo inteiro no IFP há muitos anos. Isso pura e simplesmente não corresponde à realidade e cria uma situação de alarme e de desconformidade em relação àquela que é a realidade no terreno. Disse também o Sr. Deputado José Soeiro que estávamos aqui numa situação absurda e contraditória de termos um núcleo de pessoas que foi integrado, um núcleo de pessoas que foram consideradas opositoras nos termos do PREFPAP, porque num dos anos tinham cumprido este critério, mas haveria aqui uma incongruência por não estarmos a incorporar como contrato permanente esse remanescente de pessoas. Não, Sr. Deputado, nós estamos justamente a resolver a incongruência que existiu. Ou seja, identificámos necessidades permanentes, foram abertos concursos, as pessoas foram integradas, não chegou a 500 porque houve concursos que ficaram desertos, mas não andou longe disso. E, portanto, em relação às tais 510 vagas que tinham sido abertas, sobraram, entre aspas, um conjunto de pessoas que tinham num dos anos preenchido este requisito e para essas pessoas, para aquelas que estão hoje em condições de ver a sua situação resolvida, nos termos, aliás, da lei que depois foi aprovada no decreto-lei de execução orçamental, uma vez que o vínculo era adequado, vamos torná-lo adequado, uma vez que se são necessidades não permanentes, terão então contratos também não permanentes de trabalho associados a estas pessoas. Porquê é que não são as 700 pessoas? Foi uma questão que o Sr. Deputado colocou e que eu creio que é uma questão que merece esclarecimento. Porque o que o Decreto-Lei de Execução Orçamental estabelecia era que, obviamente, íamos verificar as pessoas que estivessem, nesta altura, associadas aos planos de formação do IFP, que fossem para eles necessários e que tivessem perspectivas de o vir a ser. Ora, aquilo que se verificou é que dessas 700 pessoas, aliás, confirmando a mensagem que há pouco procurei passar de que não temos uma situação com a extensão que por vezes se veicula, houve muitas pessoas que foram colocadas noutros ministérios, foram colocadas como professores, por exemplo, e já agora, um parênteses apenas, o requerimento do Bloco de Esquerda refere pessoas que são contratadas como professores, peço desculpa, o IFP não contrata professores, pode contratar para serem formadores pessoas que têm habilitação de professor, mas o IFP não tem professores ao seu serviço, nem tem que ter, nem deveria tê-lo, tem pessoas que têm a habilitação para ser professor, mas que são professores nas escolas e nos sítios onde há professores. No IFP há formadores. E é nesse âmbito e com essas características que são contratados. E são muito bem-vindos e prestam um serviço excelente, tal como, aliás, outros profissionais o fazem no âmbito da formação profissional. Mas dizia, porque é que não são 700 aproximadamente as vagas que foram agora abertas? Muitas pessoas foram colocadas noutros sítios, nomeadamente em escolas, no Ministério da Educação, noutras áreas. São pessoas que desenvolvem esta atividade de formador em regime de pluriatividade e, portanto, não se apresentaram para concursos no PREFPAP, não mostraram interesse, têm diferentes pertenças profissionais. Houve também situações de aposentação, outras que já não têm qualquer relação com o IFP e, portanto, um conjunto vasto
situações, fez com que tivéssemos chegado a esta fase, diria, pós-PREFPAP, de regularização de contratos a termo incerto, com então um pouco mais de cerca de 400 vagas, perto de 400 vagas para esta nova ronda de regularizações, que já não é o PREFPAP está concluído, estamos agora a tratar da situação das pessoas que, tendo sido diagnosticadas, validadas como tendo um vínculo inadequado, mas não cabiam nas vagas permanentes existentes e a sua situação não correspondia a isso. Volto a lembrar que são pessoas que em apenas um dos anos tiveram 1000 horas de formação com o IFP. Bom, estas são algumas das notas mais relevantes que gostava de deixar. Gostava de reiterar o nosso compromisso de continuar a fazer este caminho. Fizemos-lo com o PREFPAP, fizemos-lo com a identificação de necessidades permanentes, de um modo que eu creio que foi inclusivo nas regras que foram criadas e nas regras que foram criadas e nos critérios que foram encontrados. Estamos agora a regularizar as situações destas pessoas de modo equitativo, isto é, elas não reuniam condições para serem consideradas necessidades permanentes, mas vão ter acesso a contratos a termo incerto. Admito que possa haver discordância sobre a solução encontrada, mas é aquela que resolve aquilo que o Sr. Deputado se referiu como uma contradição que resultaria do próprio processo do PREFPAP e que, a meu ver, não é uma contradição, está resolvida ou será resolvida deste modo. E queria terminar, esperando não ter deixado por responder nenhuma das questões que foram colocadas. Gostaria de terminar reiterando aquela que é a minha visão para o futuro do IFP, da formação profissional, do modo como se deve processar do ponto de vista da sua relação com o mercado, mas também do cumprimento da lei. E, portanto, queria reiterar que não tenho uma visão nem de hiperflexibilidade, em que temos que partir de um pressuposto, de um a priori, de que só através de prestações de serviço pode existir formação profissional. Isso não está escrito em lado nenhum, não deve ser assim, sendo certo que muitas das situações que temos e que provavelmente teremos no futuro e que tivemos no passado correspondem de facto a situações de prestação de serviço, situações de muito poucas horas, de prestações pontuais. Eu gostava de reiterar isto. Os números que nós temos apontam para que uma parte muito significativa das prestações de serviço do IFP, dos prestadores de serviço, sejam pessoas que tenham, de facto, um número de horas relativamente limitado, balizado no tempo, que até se pode repetir daí a algum tempo, quando há de novo uma ação de formação naquela área, mas são percentagens muito significativas nestas situações. Agora, dizer isto, dizer que estas situações sempre existirão, mas naturalmente não temos que partir deste a priori e aquilo que faz sentido que exista, como temos vindo a fazer, é esta combinação de diferentes situações, quer com a integração permanente, o PREFPAP permitiu fazê-lo, felizmente, os contratos a termo incerto ou de outro tipo de enquadramento, quando há algum grau de estabilidade, quando cabe dentro do quadro do próprio Instituto, que é uma questão fundamental, quando corresponde aproximadamente àquele que é a tipificação básica do contrato de trabalho em funções públicas, que é o trabalho a tempo inteiro. Enfim, são obviamente critérios que têm que ser ajustados a cada realidade, que têm que ser ponderados no seu conjunto, também no que diz respeito às possibilidades de os implementar, mas muito sinceramente e muito percorrer este caminho e esta reflexão também ao longo destes anos, eu não creio que seja nem possível nem avisado ter uma visão daquele que é o trabalho de formação profissional prestado no Instituto de Emprego e Formação Profissional que se afaste desta ideia de equilíbrio e de diversidade de situações. E nós tivemos várias centenas de pessoas que foram integradas no Instituto de Emprego e Formação Profissional pela primeira vez como formadores, perto de 5 centenas. Temos agora em processo mais 400 pessoas que vão ser integradas no Instituto com um contrato de trabalho, ainda que não permanente, o que é também uma alteração muito significativa da situação das pessoas que têm, e portanto estamos a falar de perto de 800 pessoas no total, e portanto é um número muito significativo que está aqui em causa. Até mais, peço desculpa, temos um número que se aproximará das 900, 860 pessoas, porventura será a estimativa que fazemos. E temos, além disso, já agora não o referi, temos as pessoas que foram integradas, não o disse inicialmente, mas também mais de 300 pessoas em ocupações e em funções como a mediação,
os chamados técnicos de orientação no âmbito da formação profissional, técnicos de serviço social, técnicos de apoio informático, também técnicos no âmbito da CIT, que está, como sabem, do ponto de vista do seu quadro, acoplada, por assim dizer, ao IFP. E, portanto, nós vamos terminar este processo do PREFPAP e o seu prolongamento para resolver os casos que não ficaram resolvidos. Vamos terminar com provavelmente com perto de 1.200 pessoas integradas no âmbito do IFP. Isto deixa-nos satisfeitos, por um lado, porque estamos a regularizar situações. Naturalmente também significa que havia um longo caminho para fazer, mas nós fizemos-lo com as dificuldades que encontramos, com a especificidade que a formação profissional tem e que, eu volto a reiterar, ela tem de facto, e nós não podemos criar a ilusão de que vamos ter no futuro um IFP sem prestações de serviço ou formação profissional sem prestações de serviço. Isso é criar falsas expectativas. O IFP não é uma escola, não é uma entidade do sistema educativo tradicional, é uma entidade que tem que ter capacidade para se adaptar e para se colocar perante o mercado de trabalho e as suas tendências de evolução. Eu suspeito que Acabou de ultrapassar em 1 minuto o tempo. Isso mesmo, muito obrigado. Em qualquer caso, eu creio que deixei as referências fundamentais que gostava de deixar, enfim, fundamentalmente um balanço que, a nosso ver, é um balanço positivo daquilo que foi o processo do PREFPAP e de integração de formadores. Não digo que todos os problemas tenham sido ultrapassados, que não tenhamos, obviamente, de discutir e de abordar estas questões, de encontrar os justos equilíbrios entre as diferentes formas de contratação, dentro daquele que é o quadro de necessidades da formação profissional, o quadro concreto em que ela é exercida e o quadro também que nos é fornecido pela lei do trabalho em funções públicas, que tem também as suas exigências, mas, como digo, preservar a flexibilidade da formação profissional, garantindo também o cumprimento da lei, parece-me um equilíbrio que é um equilíbrio pelo qual todos devemos pugnar e pelo qual o Governo, naturalmente, continuará também a pugnar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua intervenção, e com a mesma terminamos esta audição a requerimento do Bloco de Esquerda.